Gostaria de agradecer a oportunidade que deram de poder falar para um grupo de jovens que são separados por Deus para louvá-lo e agradecê-lo. Nessa noite a gente vai falar alguma coisa, muito mais do que a parte do que é o mercado de trabalho, de como se ingressar no mercado de trabalho, mas muito mais falar a respeito de quem nós somos e o que nós temos que ser no mercado de trabalho. Tá? Então, o adolescente cristão no mercado de trabalho. Começando, na verdade, a gente precisa entender o que é trabalho. Né? Se a gente pegar no dicionário Aurélio, ele vai falar para a gente o seguinte: trabalho é a aplicação de forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim. É a atividade coordenada de caráter físico e intelectual necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento. Se a gente pegar propriamente o que fala o dicionário Aurélio, a gente já vai tirar aí algumas lições. E que hoje a gente vê muito as pessoas se perdendo com relação ao sentido, com relação ao entendimento pessoal do que é trabalho e como ele deve exercer isso. Então, trabalho é a aplicação de forças, ou seja, nada é sem força, sem aplicação de uma postura de ação de cada um, tá certo? O resultado, o objetivo é para alcançar resultados. Tá? Então vocês que ainda, quem aqui já trabalha, é adolescente e já trabalha? Já trabalha, vocês passaram por alguma entrevista alguma vez? Passaram? Foram avaliados? Foram aprovados ou não? Vocês estão trabalhando e foram aprovados? Porque pode ter sido reprovado, né? Mas estão na segunda oportunidade. Muito bem. Então, aqui a gente tira algumas verdades que são comuns para todos. Tá? Essa questão de aplicação de que nada é fácil e que a gente tem que colocar ação em cima do nosso próprio corpo, da nossa própria mente, usar esse corpo, essa mente para construir o nosso futuro, a nossa marca que nós vamos deixar no mundo com o nosso trabalho. Tá? Para o cristão, na realidade, assim, nós podemos entender o seguinte, que para o cristão o trabalho é um meio digno que Deus estabeleceu para participação individual na manutenção e evolução deste mundo. Então nós, como cristãos, o trabalho, ele é fundamental para que a gente exerça uma função aqui neste mundo de fazer com que este mundo seja melhor através da nossa participação ativa. Então não é simplesmente ser apenas um sanguessuga do mundo, encostado em cima de atitudes que a gente sempre vai esperar receber em troca. Nós temos que ter a postura de sempre alcançar os objetivos nos doando. Tá? Então, o trabalho é um meio para a gente alcançar, para a gente deixar uma marca neste mundo diferente do que as pessoas aí fora deixam. Certo? Ele é bênção. Tá? Salomão, em Eclesiastes 2:24, ele diz: não há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Só que tem a complementação aí. No entanto, vi que isso vem da mão de Deus. Tá? Então, muitas vezes o que acontece conosco é que a gente se esquece quem nós somos. Muitas vezes, em atitudes, em situações pequenas, situações simples do nosso dia a dia, a gente se esquece quem nós somos. E nós não podemos nos esquecer quem nós somos. E o final do versículo de Eclesiastes, ele fala isso. No entanto, eu vi que isso vem da mão de Deus.
O resultado disso tudo não é fruto propriamente do teu esforço, mas é a ação de Deus que te concedeu isso. Tá certo? Muito bem, vou entrar numa parte que é o seguinte: o que eu quero ser? Isso aqui é importante, porque é o seguinte, gente, a indecisão, a dúvida, ela paira na cabeça do jovem, do adolescente. Eu já fui adolescente, eu tive indecisões, eu tive dúvidas do que eu queria ser, e essas indecisões, muitas vezes, a gente não encontra resposta em pessoas que a gente consulta, outros colegas jovens, e você acaba muitas vezes ficando mais em dúvida e às vezes acaba até tomando decisões erradas. Tá? Você acha que todas as profissões são dignas e boas para escolha do crente? Essa é uma questão séria. O que vocês acham? Podemos escolher qualquer coisa. Estou falando de profissões lícitas, tá? Eu não estou falando de profissões ilícitas, coisas absurdas que tem aí no mundo. Profissões lícitas. Há controvérsias, né? Nem todas as profissões elas podem ser escolhidas pelo crente, porque o trabalho que te distancia da comunhão com Deus, com a igreja, com os irmãos, que te impede de trabalhar na obra dele, agrada a Deus? Então, se você escolher uma profissão, por exemplo, vamos colocar aqui, o que vocês acham que é uma profissão que te distancia do trabalho do Senhor, que você não pode estar participando de uma igreja local? Talvez alguma coisa de turismo, que você tem que viajar, que você tenha que sempre estar fora. Uma profissão em que você não consiga estar, uma atividade que você não consiga estar na igreja, e você sempre vai ter esse dilema na sua vida. Se você está começando a sua carreira agora, você está pensando no que fazer, é hora de pensar bem que essa profissão ela tem que ser o meio pelo qual você vai trazer bênção para o local onde você vai estar, a igreja, os irmãos, para a sua família. Então, muitas vezes, o que acontece conosco? A gente pensa de maneira egoísta. A gente quer realizar, a gente quer escolher algo que nos agrade. Tá certo? Então a gente quer ser alguma coisa em que a gente não pensa nas consequências e nos desdobramentos disso. Concorda? Então a gente coloca aquilo como meta. Não, eu quero ser isso. Eu quero ser aquilo. Eu quero ser aquilo outro. Será que nós, nessa decisão, nós temos buscado a Deus, buscado a orientação dos nossos pais, a orientação do nosso pastor, a orientação dos mais velhos, para saber se isso realmente pode ser contado como uma decisão válida para nós? É dessa forma que a gente deve pensar, porque nem todas as profissões elas vão nos ajudar de maneira que Deus se agrade do nosso comprometimento, do nosso compromisso com a obra dele, na casa dele. Então nós temos que buscar, olha, isso está a livre escolha. Nós temos que buscar aquilo que é mais excelente para nós, para a obra do Senhor, porque o nosso objetivo é agradar a Deus, é um compromisso com Deus, e a profissão faz parte disso, tá? Para quem fazemos? Somos propriedade
propriedade de Deus. Tudo é dele, apenas cuidamos de tudo o que ele nos coloca nas mãos. Deus sabe e conhece as nossas intenções. Ele colocará em nossas mãos aquilo que podemos administrar. Em Mateus 25:14 tem a parábola dos talentos. E essa parábola é muito interessante. São vários versículos. A gente poderia abrir, se vocês quiserem abrir, Mateus 25:14. Vamos ler 25:14 até o final da parábola. Vamos ler? Mateus 25:14. Pode começar. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu os 500 do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Até aí. Bom, essa parábola é muito clara. Ela mostra de maneira muito clara que Deus, Ele coloca em nossas mãos aquilo que podemos administrar. E Ele nos pune quando nós não administramos corretamente. Certo? É muito importante a gente saber que, com base na palavra de Deus, vocês vão fazer parte de empresas. Tá, só falar um pouquinho do meu histórico. Eu já penei muito na vida, gente.